O defensor de direitos humanos e advogado dos trabalhadores sem terra que sobreviveram ao massacre de Pau d'Arco, José Vargas Sobrinho Júnior, está preso desde o dia 1º de janeiro desse ano em Redenção, no Pará. Ele é acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de envolvimento no desaparecimento do ex-candidato a vereador Cícero José Rodrigues de Souza. No último dia 4, a Justiça negou o pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela OAB. Vargas permanece, portanto, em prisão preventiva e sobre tudo isso, sobre esse caso, vamos falar agora com o advogado dele, Marcelo Mendanha, a quem eu dou meu bom dia. Já agradeço a disponibilidade aqui de conversar com a Rádio Brasil Atual. Como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os participantes dessa live. Bom, doutor, as alegadas provas, eu estava vendo, seriam áudios de WhatsApp, né, que incriminariam muito, entre aspas, o Vargas a essa situação do Cícero. Conta isso pra gente, como é que foi? Não são provas frágeis para você acusar alguém e ainda por cima mandar prender? Na verdade, são provas inexistentes. Tá. A polícia captou um diálogo reservado entre José Vargas Júnior e seu sócio. O celular do sócio dele foi apreendido. E nesse diálogo tinham conversas entre José Vargas e seu sócio sobre tratativas de um processo da associação em que o Cícero era presidente. Depois de um mês do desaparecimento do Cícero, surgiu uma decisão do Tribunal de Justiça determinando o sequestro de valores da prefeitura, em que a associação em que eles são advogados fazia jus diante da prefeitura. E a partir daí existe um diálogo entre Vargas e seu sócio sobre estratégia de como receber esse dinheiro ou de como pressionar para que a prefeitura pagasse de forma voluntária. Existem diálogos inclusive, jocosos, em tom de brincadeira, e isso se constata da própria captação dos áudios, mas a polícia não levou isso em consideração, e tampouco o magistrado para decretar sua prisão preventiva. Tá. E agora, qual que é a situação? Eu li, na abertura aqui da nossa entrevista que houve a tentativa do habeas corpus. Qual a situação do Vargas nesse momento? O habeas corpus teve a liminar negada. Ele provavelmente entra na pauta de julgamento da próxima segunda-feira. Enquanto isso, ele encontra-se custodiado na cadeia pública de Redenção, aguardando esse julgamento. Além disso, a polícia já concluiu o inquérito e está no prazo do Ministério Público oferecer denúncia. Certamente hoje é o dia fatal para o Ministério Público oferecer denúncia. Sério. Algumas organizações do Pará, da sociedade civil, manifestaram em carta aberta apoio ao Vargas e, para além disso, manifestaram repúdio às condições que se deram à prisão dele, esse levantamento de provas muito bem explicado pelo senhor na primeira questão, do celular e tudo mais. E fizeram essa carta aberta, inclusive montaram um grupo pedindo justiça, liberdade, mais do que justiça, liberdade para o Vargas, porque ele está em prisão preventiva. Queria saber um pouco dessa questão da necessidade da prisão preventiva. Não é um abuso manter o Vargas preso nessas condições? É um abuso, principalmente porque ele nunca foi suspeito nesse caso. O prazo do inquérito já estava se encerrando e a polícia obteve esses áudios, esse diálogo entre ele e o sócio dele, e todos em tom de brincadeira, tanto é que na sequência das conversas entre ele e o sócio tem gargalhadas. A polícia não faz essa ponderação diante do magistrado e o pior, ficou confirmado que esses áudios não foram encaminhados para o magistrado, só foi feita a transcrição da autoridade policial e Ministério Público. Então o magistrado não teve condições de avaliar o contexto do diálogo de acordo com o áudio que eles captaram. Só foi feita a transcrição de forma seletiva de quem sequer era suspeito, sequer era investigado, e está claro, até mesmo pelas transcrições, de que ele não tinha participação no desaparecimento do Cícero. Certo. Bom, quero falar agora um pouco do passado, porque, como eu disse também no começo, Vargas tem uma trajetória bastante conhecida no Pará, no sul do Pará, com relação à defesa de direitos humanos, e Pau d'Arco, que foi um massacre ocorrido em 2017, quando 10 trabalhadores foram chacinados. Eu me lembro na época, inclusive, que eu estava trabalhando aqui na Rádio Brasil Atual e conversamos na época sobre esse caso, que
que foi bastante emblemático por causa da questão da pistolagem no Pará, né? E até o envolvimento de agentes públicos nesse processo. O Vargas também atuou em outros casos envolvendo, por exemplo, a multinacional, a gigante da pecuária JBS, com a relação com os indígenas Kayapó. Dá para a gente pensar, doutor, em uma perseguição política? Ou seja, dá para a gente dimensionar a prisão do Vargas como uma prisão política? De acordo com a fragilidade do que existe contra ele, ou pela inexistência do que existe, dá para a gente pensar tudo, dá para a gente pensar por uma retaliação em relação à atuação dele, principalmente no caso Pau d'Arco, onde ele teve que denunciar policiais civis, militares, ele foi ameaçado, ele está incluso no programa de proteção a pessoas defensoras de direitos humanos. Então dá para a gente pensar tudo, porque prova contra ele em relação a esse fato em que ele está preso não existe, não existe. Certo. E ainda agora, quais os próximos? Bom, está tendo a mobilização, né, como eu disse, das organizações, da própria sociedade civil, das pessoas que conhecem o trabalho do Vargas e, claro, tem a parte jurídica, né? Quais as próximas tentativas ou quais os próximos passos para tentar a liberdade do Vargas? O passo mais imediato é o julgamento do habeas corpus que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu acredito que ele será julgado na segunda. Além disso, a gente pode, em caso de negativa, recorrer para o Superior Tribunal de Justiça e também formular a defesa dele perante o juiz singular aqui em Redenção, caso ele de fato tenha sido denunciado. Nada impede da gente fazer também um pedido de revogação aqui. Certo, mas você está planejando fazer esse pedido de revogação ou ainda não sabe a estratégia? Não, por enquanto não, porque a gente não teve acesso à denúncia. A gente não sabe o teor da denúncia e pelo que existe contra ele em relação à prisão, se de fato ele for denunciado tão somente pelos áudios, a gente planeja impetrar um habeas corpus até mesmo para trancar a ação penal em relação a ele. Tá. Pela completa inexistência de provas. Certo. Tecnicamente falando, você acabou de dizer, doutor, que vocês não tiveram acesso à denúncia. Tá correto isso? Vocês não teriam direito, ainda mais você como advogado de defesa? A gente não teve acesso porque o prazo estava para o Ministério Público oferecer denúncia, que eu, salvo engano, encerra hoje. A gente não sabe se foi denunciado ou não. A gente não teve acesso a algumas peças do inquérito durante a investigação, embora a gente tivesse solicitado. Os próprios áudios do José Vargas, a defesa não teve acesso. A gente teve acesso através do vazamento nas redes sociais, desses áudios fora de contexto. Então isso causou muito transtorno aqui, porque os áudios, de forma descontextualizada, prejudicaram em muito, não só a nossa defesa, como a opinião pública em relação ao caso. Certo, certo. Houve o vazamento desses áudios em redes sociais, enfim. Você pode dizer o conteúdo ou você realmente não viu, não ouviu, melhor dizendo? Eu ouvi alguns áudios, um deles diz assim, porque é importante explicar para todo mundo Sim. que mais de um mês depois do desaparecimento do Cícero, o Tribunal de Justiça proferiu uma decisão determinando o bloqueio das contas do município no valor de R$270 mil. Certo. E a polícia associa essa decisão ao interesse do Vargas no desaparecimento do Cícero. Mas a decisão foi um mês depois do desaparecimento dele, não tinha como ele planejar isso. Entendi. E um dos áudios do Vargas comentando com o sócio dele, o Marcelo Borges, que é advogado e também está preso. Ele fala, caramba, olha só, a gente vai agora chegar no prefeito, que é o Marcelo. O áudio dele é mais ou menos assim, eu não vou falar literalmente aqui, mas a gente vai chegar no Marcelo e dizer, olha, esse bloqueio é o primeiro de muitos. Tá. Então, para a gente resolver de forma amigável aqui, a gente até sumiu com o Cícero para ficar mais tranquilo para o senhor. E dá uma gargalhada. Certo. O sócio dele também, diante desse áudio, ele dá várias gargalhadas. Inclusive, na sequência, o sócio fala, cara, mas falando a sério agora, eu não sei o que fazer, porque com essa decisão, a teoria deles, polícia, é de que foi a gente que sumiu com o Cícero. E a gente não tem nada a ver com isso. Certo. O Vargas até fala assim, olha, como uma decisão boa pode ser ruim, a gente não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que ir para cima da prefeitura mesmo. Certo. Então os áudios eles são seguidos de risadas, de ironia. A polícia não faz essa análise subjetiva de um diálogo, ela faz uma análise objetiva. Nessa parte que ele fala, a gente até sumiu com o Cícero, a polícia diz que ali é uma confissão, ela desvendou o caso como se o Vargas tivesse participação no caso.
Tem uma última transcrição, Maria. Até pelas transcrições da polícia, que elas são bem tendenciosas, mas pelas transcrições, dá para perceber que o Vargas não tem nada a ver com isso. Quando ele escreve uma mensagem dizendo assim, e aí, o bloqueio saiu? Tá. E o Marcelo diz, não, ainda o sistema está fora do ar, tem uns 2 meses. Ele, caramba, mas até lá, então vai dar tempo de achar o Cícero e a gente resolver isso. A polícia não faz essa consideração para o magistrado. Ou seja, se ele tivesse realmente sumido com o Cícero, ele não ia cogitar do Cícero aparecer até o bloqueio da prefeitura. Sim, sem dúvida. Então, assim, me desculpe a expressão, mas foi muito covarde essa prisão dele. Sim. Nem existe qualquer fato que possa incriminá-lo em relação ao desaparecimento. E a polícia diz que o Cícero morreu, mas ela nem provou isso, ela não provou sequer que o Cícero foi agredido. Porque é importante salientar, aproveitar a sua presença, salientar isso, né? É importante frisar isso, né? O Cícero, ele não foi encontrado ainda, não é isso, doutor? Não foi encontrado. A gente sabe que uma ação penal para apurar um homicídio, ela pode ser deflagrada sem o corpo da vítima. Sim. Mas desde que a polícia levante elementos concretos de que a vítima provavelmente tenha sido morta. O único dado que a polícia tem é um vídeo, sem clareza alguma, de que o Cícero teria embarcado num veículo, que foi a última vez que a polícia disse que ele foi visto. E tem até testemunha dizendo ao contrário, que ele foi visto mais tarde ainda na agência de um banco. Sim. Então a polícia, até em relação aos demais investigados, não tem prova concreta de que o Cícero morreu. A polícia simplesmente diz, como já tem mais de 30 dias que o Cícero não apareceu, então a gente já considera ele morto. E a partir daí ela considera um homicídio. Qualificado ainda. Tá. Me parece aí, né, uma coisa quase kafkiana. Doutor, queria estender um pouco, ou ampliar, melhor dizendo, né, o debate, porque há alguns anos, bom, como eu disse, eu acompanhei, ainda que à distância, a questão da chacina de Pau d'Arco, estive em algumas oportunidades fazendo reportagens na região de Marabá, e na ocasião em que eu andei pela região sudeste, sul do Pará, havia um entendimento e uma compreensão. No início eu tinha falado da prática da pistolagem, né, da questão do agronegócio, dessa situação do conflito por terra, né, que é uma coisa muito presente no território do Pará. E para além disso, como eu disse há alguns anos, eu cheguei a conversar com um professor, acho que da Universidade Federal do Pará, que mencionava alguns dados da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra, e sobre sumiço de defensores de mortes, ameaças de defensores de direitos humanos. O próprio Vargas, salvo engano, chegou a ter que pedir proteção por causa de Pau d'Arco, né, do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Como é que fica a questão no Pará, no território paraense, onde se assenta no território paraense, essa relação de constantes ataques aos direitos humanos e como escapar disso, enfim? Como escapar disso é uma reformulação de todo o sistema público do estado do Pará. Realmente essa guerra que é relacionada às terras no Pará, ela ainda é muito forte. Isso, a própria prisão do Vargas pode acirrar os ânimos, porque é uma prisão totalmente indevida. A atuação dele foi muito forte durante a apuração dos fatos em Pau d'Arco. Ele chegou a sair da cidade, existiam ameaças concretas em relação a ele. Hoje, todos os policiais estão soltos do caso Pau d'Arco, aguardando julgamento, que está em grau de recurso. E hoje ele está preso. Existia até uma preocupação da própria família dele de onde ele ia ficar preso. Sim. Por conta dessa atuação dele. Então, o estado do Pará não leva muito a sério esse trato aqui da questão fundiária na nossa região, principalmente. Né, a polícia quis dar um resultado muito rápido para o desaparecimento do Cícero, mas atropelando várias linhas de investigação. A polícia só adotou uma linha de investigação para apurar o desaparecimento do Cícero, e foi por sugestão dos familiares. O Vargas ele é muito firme aqui nas suas convicções políticas, na sua atuação profissional, e ele tem inclusive a antipatia de muita gente aqui que comemorou a prisão dele, mesmo sem fundamento.
Então, a gente acabou de sair de um processo eleitoral municipal, onde ele atuou bastante aqui. Ele sempre estava na televisão, dando as suas opiniões em relação à política daqui. Algumas pessoas que prestaram depoimento eram adversários políticos do Vargas, das pessoas que o advogado dele atuava também, o sócio dele. Então, foi muito tendenciosa, na minha opinião, essa investigação aí. Você estava mencionando a reformulação de todo o sistema judicial, né? Você mencionou do Pará, público do Pará. Queria ainda dizer, discorrer sobre isso. Justamente por quê que eu estou te falando isso? A gente vê, como eu disse, recorrentes, esse caso emblemático do Vargas é um deles, mas existem outros, recorrentes casos de ataques aos direitos humanos no Pará, e a gente vê também um governo federal que tem um discurso que também acaba acirrando esse conflito de terra, por exemplo, a questão do agronegócio. É loucura a gente pensar que tudo isso pode estar coligado ou tem alguma ligação, ainda que seja inspiracional ou no próprio discurso, ou a relação do discurso com a prática, doutor? Não, eu acho que tem relação sim, é um discurso de ódio, inclusive, né? O governo federal estimulando o uso de armas de fogo em propriedades rurais, o governo estimulando a própria extração de minério, aqui que também é uma atividade muito forte aqui, a extração ilegal de minério também. Então, a proteção do meio ambiente como um todo, por esse discurso do governo federal, principalmente, ela com certeza ela tem relação com essa animosidade que existe no campo, sim. Então, produz reflexos, inclusive, na minha opinião, atinge o próprio judiciário, que profere decisões que não são condizentes com o Estado democrático de direito. Essa prisão do Vargas mesmo é uma grande afronta a esse Estado democrático de direito. Tem várias testemunhas assim, de ouvir dizer, o próprio STJ se utiliza dessa expressão para tirar o crédito de testemunhas de ouvir dizer, que a polícia se valeu de tudo isso para poder esclarecer um fato que ainda não está claro para muita gente, inclusive para a defesa. Então, esse discurso já entoado pelo governo federal, que vem, inclusive, contemplado por governos estaduais, eles são, para mim, possuem relação, sim, com esse trato, com esse descaso com o campo aqui no estado do Pará. Bom, e para a gente concluir, eu queria também perguntar ainda sobre essa questão da liberdade e da defesa dos direitos humanos, lembrar que a Repórter Brasil foi o primeiro site que denunciou a prisão do Vargas e que é um site que faz reportagens investigativas, muitas delas na região do Pará e muitas delas cobrindo essa relação do agronegócio. E esta semana, a Repórter Brasil sofreu ataques. O site sofreu ataques de hackers extremistas que tentaram derrubar. Enfim, eu não sei se o senhor está sabendo, doutor, dessa situação. E, inclusive, a sede da Repórter Brasil também sofreu aí tentativa de arrombamento, além de ameaças virtuais por e-mail, exigindo que eles retirassem alguns conteúdos. Isso aconteceu, eu não estou dizendo que isso tem a ver com a reportagem do Vargas, mas sim com a trajetória de defesa dos direitos humanos que a Repórter Brasil faz. E aí eu queria a sua opinião, né, a sua visão sobre esses ataques às mídias ou à imprensa contra-hegemônica, que assim como faz o trabalho do Vargas e de outros defensores dos direitos humanos, também consegue propagar e denunciar essas violações. Como que você avalia esse tipo de ataque que vem acontecendo no Brasil, justamente por causa desse discurso de ódio que a gente estava falando anteriormente e que agora acaba atingindo a Repórter Brasil? Eu soube ontem, através da repórter que veio aqui em Redenção para cobrir o caso do Vargas, de que eles tiveram realmente sofreram um ataque no site deles, que a matéria do Vargas saiu do ar também. E que eles conseguiram recuperar e fizeram um novo link. Ela me encaminhou um novo link da matéria do Vargas. Isso é extremamente preocupante, porque a gente vive hoje um estado de punitivismo, estado policialesco. E esse discurso de ódio, ele não tem limites nas redes sociais. Então, é uma forma de banalizar ou tirar o crédito daqueles que trabalham pela defesa dos direitos humanos.
né? Para mim também, me desculpe, mas isso é fruto de discurso de ódio que vem do governo federal, especialmente do nosso presidente Jair Bolsonaro. A internet virou um campo de guerra que não tem limites para ofensas, não tem limite para ataques. Isso é extremamente preocupante porque afeta, inclusive, a animosidade de partes que atuam em processos judiciais como esse do Vargas. Sim. Aqui em Redenção teve um discurso de ódio depois da prisão dele que a gente ficou assustado, a gente ficou preocupado com a própria família dele. Associaram Vargas ao próprio presidente Lula, que ele agora virou um pupilo do Lula, que agora ele vai ser... Como ele está preso, ele aprendeu com o Lula como ser preso. Foto dele com as filhas dele, usando isso para atacar a honra dele. E a gente se preocupa muito, porque, querendo ou não, a polícia capitulou esse caso como um crime de homicídio. E o homicídio ele vai desaguar num júri. Sim. E a nossa preocupação é que um júri seja composto dessas pessoas que estão atacando, que estão assim, proferindo esse discurso de ódio para julgar um caso em que não existem provas para isso. Bom, a gente vai seguir, claro, acompanhando essa situação. Eu espero... Você falou recentemente com o Vargas? Imagino que sim. Entrou em contato, está em contato com ele. Ele está bem fisicamente? Como que está? Assim, ele está bastante abatido, né? Ainda incrédulo do porquê dele estar preso. Ele ainda não está acreditando do motivo da prisão dele. Ele sempre colaborou, ele sempre cobrou das autoridades de investigação sobre o desaparecimento do Cícero. Ele está bastante abatido, mas está confiante de que isso vai se resolver. Né? Ele já era magro, perdeu muito peso também. Você vê que ele está um pouco desanimado. Entendi. Bom, a gente vai seguir, então, como eu disse, acompanhando, torcendo para um desfecho breve, né, sobre isso, pela liberdade do Vargas. Eu agradeço muito Marcelo Mendanha, advogado, que trouxe essas informações, que nos ajudou a entender, né, esquadrinhar esse caso todo. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui na Rádio Brasil Atual e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, não é muito comum a defesa ter espaço em casos policiais, então eu agradeço muito o espaço que foi dado aqui pra gente. Tá certo. Bom dia. Bom dia. Esta é a Rádio Brasil Atual.